Fala galera, boa noite. Mês de junho, mais um Informa com Guto Mendani. Eu sou o Guto Mendani, proprietário da Guto Mendani Treinamento Individualizado. Tudo bem com vocês, turma? Beleza? Como eu disse, mês de junho é um mês frio, entre as transições dos climas, né? Mas é um mês que é muito bacana. Eu gosto muito, principalmente das festividades juninas. Faz parte da nossa cultura, muito legal. E é sempre muito bom a gente desfrutar e fortalecer cada vez mais a nossa cultura, certo? Bom, mais um Informa começando. Hoje o assunto é extremamente bacana e importante também para você que faz atividade física regular, ou exercícios físicos, pratica algum esporte, algum desporto. Sempre tem aquela lesão, né? Sempre ocorre alguma lesão, ou até mesmo para quem não pratica, sempre tem algum tipo de lesão ou algum tipo de enfermidade local que precisa ser tratado. Então, o assunto de hoje é reabilitação em movimento. Fisioterapia esportiva. Para você que não conhece, o convidado de hoje é um fisioterapeuta esportivo. Mas antes de eu chamá-lo aqui, quero agradecer os meus queridos parceiros que estão junto comigo nessa caminhada. Águas WA, a primeira baguinha biodegradável do Brasil. Nutri for Shape, suplementos de primeira qualidade e variedade. Grupo Pompis, desde 2015 com produtos personalizados. Cláudia Fazendo Artes, papelaria personalizada. Jaqueline Peixoto Contadora, que tal cuidar das finanças, pessoal? Hayashi da Acupuntura, procure o Dr. Haya, ele pode ajudar você. Keep the Future, planejamento e consultoria. Sigam os perfis desses parceiros no Instagram, @águaswa, @nutri4shape, Grupo Pompis, Cláudia Fazendo Artes, jaquevpeixoto, hayashida.acupuntura, Keep the Future One, e a Paloma, que é a representante da Keep the Future, minha querida amiga. Sigam lá no Instagram. E para você que não conseguiu acompanhar esse papo aqui ao vivo, depois entra lá no canal do YouTube, Informa com Guto Mendani. Vai ficar disponibilizado a edição desse bate-papo aqui com o convidado de hoje, que é o Marcos Vinícius Pereira. Então eu vou aproveitar aqui o ensejo e já vou convidá-lo. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado a você que está assistindo, que acompanha o Informa com Guto Mendani. Bora lá convidar. Convidado, agora só aguardar. Convidado. Opa! Oh, entrou. Boa noite, Marcos. Tudo Fala, beleza? Tranquilão? Maravilha. Tudo jóia? Tudo certo, e você? Opa, tudo beleza. Galera, deixa eu apresentar para vocês Marcos Vinícius. O cara é fera. Aqui no Informa só vem gente boa. Olha só a trajetória profissional desse cara aí, hein? Olha só, turma. Ele é fisioterapeuta formado na Unifesp. Só me corrija, a Unifesp é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, é isso? Isso, exato. Tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício também, pela Unifesp. Tem pós-graduação em Fisioterapia Esportiva, pela USP, Universidade de São Paulo. É fisioterapeuta da ATP, Association Tennis Professionals, ou seja, é a Associação Profissional de Tênis, é isso? Exatamente. Opa! Tem curso de Pilates, é fisioterapeuta do HCOR, que é o Hospital do Coração, tá, pessoal? Ó, bacana, hein?
em fisioterapia ortopédica e esportiva. Esse é o Marcos Vinícius Pereira, fisioterapeuta esportivo. Tudo beleza pura? Conta um pouquinho aí, campeão, como foi essa história toda aí? Fique à vontade. Tudo certo, cara. Primeiramente, agradeço. Deus, para a gente bater um papo legal, apresentar o meu serviço, o meu trabalho. Agradecer também quem está assistindo, quem conseguiu entrar. Cara, a caminhada é assim, né? A gente começou dando bem nas partes biológicas, né? Identificando mais com esse processo lá no ensino médio e vendo que o caminho era mais ou menos esse para seguir, assim. Sempre gostei de cuidar de pessoas, atender, e vi que fisioterapia era o ramo que eu queria seguir, né? Desde o começo da graduação me interessava pelo esporte. Tá ruim? O som? Eu estou conseguindo ouvir um pouco, mas está um pouco baixo. Está um pouco baixo. Deixa eu ver se eu seguro aqui. Melhorou? Ah, eu acho que é porque estava um pouco distante. Tá, exato. Então, voltando, né? Desde a graduação sempre aí a gente buscou o esporte, né? A gente acaba na graduação de fisioterapia, a gente vê muitas áreas, depois eu até explico mais um pouquinho. E sempre pratiquei também, comecei lá com natação, da natação fui para o Muay Thai, sempre acabei jogando futebol aqui, fazendo algum outro esporte a mais, e isso foi aumentando aí a vontade de trabalhar com isso mesmo, né? Então, estamos aí até hoje, conseguimos chegar onde a gente chegou, trabalhando com esporte, trabalhando com atletas de alto rendimento e com todo tipo de atleta de todas as idades, né? Desde crianças até os idosos aí. Aí, nesse caso, todas as idades, né? Aí, no caso, são, então, praticantes, né? Não sei, chegam a ser atletas, né? É isso? São os dois, né? A gente cuida de atletas amadores, fazemos torneios também de atletas amadores e atletas profissionais ranqueados pela ATP, né? Então, os caras disputam pontos aí para o ranking mundial. E eu sou fisioterapeuta do torneio, né? Responsável por todos os atletas, por todo o cuidado e carinho em relação a todos eles. Então, sou a referência médica aí dos torneios de tênis que tem aqui no Brasil. Inclusive tá para acontecer, né? Tá para acontecer em off aqui, você falou que tá para acontecer aí mais um torneio, né, da ATP. Aonde que vai ser? Exato. Esse não é da ATP, na verdade, é da ITF, né? É um torneio Future, é a primeira categoria profissional. Vai ter uma semana em Recife e uma semana em Brasília. Eles acontecerão em agosto. E estaremos lá, cuidando deles. É isso aí. Mas como que funciona, de repente, num torneio? Só se, de repente, algum dos tenistas se machucam, ou tem o fator de prevenção também para vocês fazerem esse tratamento com os jogadores, né? Com os jogadores de tênis lá, no caso? Exato. A gente está disponível a full para eles, né? Então, a gente tem uma salinha lá da fisioterapia, geralmente alguns passam antes, fazer uma bandagem, fazer alguma soltura muscular, alguma estabilidade articular ou algo do tipo. A gente fica disponível com um radinho também para caso entre em quadra, então o árbitro avisa o fisioterapeuta que a gente tem que ir em quadra, então a prioridade é a quadra, a gente atende, decide se vai atender ou não, para liberar, o árbitro libera a gente para entrar, né? A gente faz atendimento, a gente tem um tempo determinado para avaliar o que o atleta tem, e se a gente decide atender,
a gente tem 3 minutos para atender, ou seja, são 3 minutos para realizar a ciência aí e tentar colocar em prática tudo que a gente aprende e voltar o atleta, né, o melhor possível para ele continuar o jogo, né. E pós-jogo eles também procuram bastante a gente, né, para alguma soltura muscular, uma contenção de apagar incêndio que a gente fala, na verdade, né. É tudo muito rápido, né. É isso que eu ia perguntar, se acontece algum tipo de solicitação ou acionamento durante quadra, é sinal que o negócio tá feio. Exato, exatamente. Eles estão ali, a gente tem que deixar eles o mais preparados possíveis para desempenhar o máximo do esporte deles, né. Então a gente está lá disponível para fazer o melhor possível para deixar eles aptos a desempenharem o máximo. Show de bola, cara. Olha só que bacana. E então todo esse motivo, né? Você se dava bem com a área da biológicas desde o ensino médio e tal. E aí você se interessou por essa área, né? Porque na verdade a fisioterapia ela é biológicas, saúde, né? Praticamente saúde, né? Apesar de ter bastante coisa aí também de matemática, né, cara? Tem muitos cálculos a serem feitos e tal, né? Mas a linha traçante aí é biológicas, né? Biológicas e saúde, né? Assim como a educação física também, né? Sim, as duas áreas são muito próximas, né? Hoje em dia tudo volta sobre a multidisciplinaridade, né? Então, uma depende da outra, né? A preparação física é super importante, a gente entra no processo de prevenção, de reabilitações de lesões, de devolver ao esporte, né? Então, é sempre importante aí a união das duas e tantas outras profissões da saúde aí que a gente, desde a graduação, a gente acaba estando juntos, né? Aprendendo juntos. Eu espero que seja lenda uma frase que sempre utilizaram, que os educadores físicos arrebentam e os fisioterapeutas consertam. Acaba sendo. Hoje em dia mas mudou a gente conserta com maior amor. Bastante. Hoje em dia mudou bastante esse fato dos educadores arrebentarem, né? Mas o fato de auxiliar e sempre ter essa multidisciplinaridade, educação física e fisioterapia sempre foi extremamente importante, sempre foi muito bom e muito bem-vindo sempre, né? Principalmente ao que é específico como a fisioterapia esportiva, né? E o que te levou, além de você praticar esporte, o que levou você a partir para a área da fisioterapia esportiva, Marcos? Cara, acho que o esporte muda a vida de uma pessoa, né? O esporte acaba sendo uma porta principal, a entrada aí para várias atitudes que a gente toma na vida. O esporte te beneficia muito para isso, né? Então, você controlar alguma coisa, você estar bem mentalmente, fisicamente, o esporte te dá uma motivação a mais para trabalhar com tudo isso e horas tirando saúde, tirando outra coisa que assim é essencial, né? A gente não vive sem se movimentar, sem esporte, independente do esporte que seja. Não estou falando aqui de alto rendimento, de nada. Uma caminhada é esporte, um pilates é esporte para muita gente que entende que é uma coisa mais de idoso assim, mas se movimentar é uma maravilha e faz bem para a mente, faz bem para o corpo. São virtudes aí que a gente traz do esporte para a vida e que você leva para a vida inteira só como benefício, né? Então, e só para complementar isso que você está dizendo, cara, o esporte, além de todos esses fatores que você citou, dependendo qual a modalidade, se ainda for uma modalidade, porque tem as modalidades coletivas e as individuais, né? Se for uma modalidade coletiva, ainda propicia a pessoa a ter uma boa condução coletiva, um bom comportamento dentro de um grupo, a buscar o mesmo objetivo, né? É um negócio espetacular. Sei que você citou, né, que você também tem a prática do futebol. É um negócio fora de série, né? E não só o futebol, como todas as outras modalidades coletivas também. O próprio tênis acaba sendo coletivo quando se trabalha em duplas, né?
os dois buscando o mesmo objetivo, os dois estrategicamente se posicionando de uma forma distinta na quadra, é negócio show de bola, né, cara? O esporte realmente eu sou muito suspeito para falar, então é um negócio que traz muitos inúmeros benefícios, não somente à saúde, né, mas até socialmente falando, né, comportamentalmente falando, enfim, uma série de coisas, né? E Exato. para conceituar um pouquinho, porque a gente está falando aqui de fisioterapia, né? Mas, no caso, você é especialista em fisioterapia esportiva, você já tem essa formação, né? E já tem essa experiência, principalmente no tênis, talvez algumas outras modalidades também, talvez que não seja assim a sua dominância, né? Mas o que diferencia a fisioterapia convencional, que são aquelas que as pessoas, basicamente aquelas que às vezes nem praticam algum exercício, alguma atividade ou algum esporte, procuram para a fisioterapia esportiva? O que diferencia, Marcos? Só para o pessoal que está assistindo aqui conseguir compreender essa diferença. A fisioterapia ela tem várias áreas, né, de atuação. Temos área neurológica, a gente trabalha também com a ergonomia dentro do trabalho das pessoas, tem fisioterapia voltada para a saúde da mulher, para a parte cardíaca, né, UTI. Nessa pandemia que veio aí, um dos grandes profissionais aí que cuidou de muita gente dentro das UTIs são os fisioterapeutas que regulam esses ventiladores mecânicos, né? Então, são várias áreas e vários nichos dentro da fisioterapia. A fisioterapia esportiva e a ortopédica, ela acaba tratando o nosso corpo como um todo, né? Osso, músculo, ligamento. E o que diferencia dessa ortopedia convencional para o esporte é o que eu vejo assim, que a gente tem que devolver o atleta o mais rápido possível para ele desempenhar o esporte dele novamente, né? E diferente de uma pessoa que não pratica alguma coisa, ele não tem um tempo específico ali para voltar, então a gente acaba fazendo alguns processos iguais, né, de recuperação. Vai depender muito de lesão para lesão, né? Uma pessoa que lesiona o mesmo ligamento do joelho, vamos dizer assim, a gente tem um período diferente entre a entrega de um atleta e a entrega de uma pessoa normal. Então, os tempos ali de fases específicas da reabilitação, a gente acaba com o atleta avançando um pouquinho mais ou forçando um pouquinho mais, testando um pouquinho mais o atleta do que uma pessoa convencional aí, né? Então, mas você citou aí, no caso, a mesma lesão para quem é atleta, né, e para quem Exato. é praticante, simplesmente, ou que não pratica, né? Em média, tá? Com base naquilo que você tem de experiência, a recuperação de ambos acaba sendo muito equivalente ou ela se diferencia muito, fica muito distante uma recuperação da outra? No final, o processo é o mesmo. A gente vai devolver essas duas pessoas aptas a realizar esporte novamente ou a viver a vida delas normalmente. O que difere um pouco é a questão do tempo mesmo. Então, às vezes, a gente acaba deixando um pouquinho mais, priorizando um pouco mais o tempo com uma pessoa convencional do que com um atleta. Então, por exemplo, no LCA hoje em dia se discute muito que se devolvia esse atleta com 8, 7 meses até, e o índice de relesão era muito pesado, era muito alto. Então, na literatura hoje se fala de aumentar esse gap aí, esse tempo, para 8 meses, 9 meses, 10 meses, e o índice de relesão cai bastante. Uma pessoa convencional, a gente sabe que ele não vai expor isso. Então, a gente acaba modulando o tempo um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. A gente não tem um prazo de entrega tão assíduo, tão pesado ali.
Isso vai de acordo com algum nível de competitividade, no caso, se de repente o atleta tem alguma competição próxima e tudo? Ou Exato, vai depender muito da lesão, isso é muito individual, né, Guto? Assim, o tipo de lesão, o quanto lesionou, o quanto a gente pode já inserir alguns gestos esportivos com ele, o quanto a gente consegue controlar uma inflamação, deixar ele o mais próximo possível. O atleta vive com dor, né? Você sabe disso. A dor faz parte do pacote ali. Mas existem dores e dores. E a gente tem que deixar ele o mais rápido possível e voltar o mais rápido possível, né? E às vezes não depende tanto, depende muito da gente, depende, é óbvio, mas a gente tem que respeitar o tempo mesmo. Então, existem tecidos ali para cicatrizar, que por mais que a gente tenha processos ali para acelerar essa cicatrização, a gente acaba dependendo do tempo e respeitando certas fases, né? Acho que esse é o principal. respeitar o tempo do corpo mesmo, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa quando se trata de atividade física, né? As pessoas querem buscar aqueles objetivos muito dependendo, né? Dependendo do que a pessoa deseja, ela quer ter o objetivo num curto espaço de tempo e não tem muitas vezes, não tem como controlar isso, porque primeiro, somos seres humanos, existem vários fatores, como você está dizendo, né? Até no processo de recuperação, de reabilitação, não tem um prazo, mesmo que seja um atleta, mesmo que seja um praticante, pelo que eu entendi, né? Que você acabou de citar. Então não tem um prazo estabelecido, né? Primeiro a pessoa tem que realmente se ajudar, né? Ela tem que realizar aquele processo todo também, não só nas sessões, mas também a parte das sessões para conseguir evoluir com mais eficiência, talvez até com mais rapidez. Tudo vai depender também do processo de recuperação de cada um, né? É isso, não é verdade? Isso, exato. Cada um tem o seu timing ali para recuperação, né? Cada corpo é um corpo e a gente acaba respeitando muito isso, né? Isso é bacana, cara. Muito legal, muito legal. Mas, cara, e já aconteceu de repente lá num torneio que você acompanha, de repente o tenista se lesionar e não ter como retornar pro torneio? Já aconteceu isso? Já, várias vezes. O atleta que ele está dentro de quadra, né? Ele está sujeito a lesões, né? Não tem o que fazer. Ele está no esporte de alto rendimento, ele está sujeito a lesões. Já aconteceu vezes, sim, de algum entorse de tornozelo, por exemplo, e ele quer jogar, né? Eles me chamam em quadra, a gente entra e fala para ele, não dá, não vai dar, não vou pôr a sua conta em risco, e a gente tem a obrigação de falar para o árbitro e para ele, falar, ele não pode jogar, ele está fora, ele não vai poder jogar. Às vezes o cara tem até um jogo no mesmo dia de dupla e de simples, ele acaba abandonando a gente até tenta estabilizar essa articulação, tentar fazer um gelo, deixar trabalhar nessas horas entre um jogo e outro, para ver se ele consegue entrar no próximo jogo. E às vezes não tem como, às vezes a lesão vai ser prejudicial para ele, às vezes eles têm outros torneios em outras semanas, então é preferível abandonar esse torneio e tratar para tentar chegar nos próximos, que talvez sejam mais importantes. Então já aconteceu bastante e a gente tem a palavra ali de falar, olha, infelizmente você tá fora, cara, não vai dar para jogar, não dá para continuar, não vou pôr você mais em risco do que já está. Vocês que vão lá e metem a canetada nos caras lá, não vai mais. Exatamente, exatamente. A gente tem até que reportar isso, né? Porque por ser um torneio profissional, tem uma folha da ATP que a gente tem que preencher, colocar o nosso carimbo, quando foi a lesão, como foi, qual é o grau disso, e período que ele vai ficar afastado, porque o período que ele for ficar afastado, que a gente coloca nesse papel, ele não pode entrar em torneios internacionais. A gente está aqui, galera, pessoal que está nos assistindo, mais uma vez, obrigado por acompanhar. A gente está aqui falando dos jogadores profissionais de tênis, mas integridade física serve para todos, viu, gente?
Então, se você tá, Exatamente. se você tá sentindo alguma coisa e tal, sempre observa, vê em qual escala que tá esse nível, né? Esse nível de dor. Procura profissionais responsáveis que possam ajudar. A gente não não vão se aventurar, por favor. Integridade física é segurança da saúde de cada um, tá? Então, por favor, hein, galera. Exatamente. E tirando um mito aí também, que a gente acaba ligando muito o fisioterapeuta com as lesões, né? A gente entra muito hoje em dia na parte esportiva, que é importantíssimo, que é a preventiva, né? A gente acaba criando alguns processos de reabilitação para prevenir lesões. Então, você está sentindo dor, se você está sentindo que vai fisgar, que não vai dar, e você continua, se você começar a tratar isso antes, talvez não aconteça a lesão. Então, a gente trabalha muito nessa parte, que é importantíssimo também. Então, você pode ficar afastado por 3 dias ou machucar e ficar afastado por 3, 4 meses. Então, isso é importantíssimo. Assim, se você chegar e sentir que vai machucar, procura a gente, que a gente dá um jeito e controla essa inflamação aí e bota para jogo de novo. Olha que legal, cara. Na live que nós tivemos no mês de maio, veio um acupunturista, parceiro inclusive, o Hayashida. Se estiver assistindo aí, boa noite, Rony. E ele citou também, né? Nós conversamos a respeito da acupuntura. E olha só, né? Muitas pessoas agora estão mudando um pouquinho também o fato da remediação. Estão prevenindo também, a acupuntura também trabalha com prevenção, assim como a fisioterapia, assim como muitos treinadores e profissionais da área de educação física também trabalham algumas atividades. O Hayashida está aqui, ó. Boa noite, Rony. Valeu por prestigiar, hein? Boa noite, garoto. Muitos educadores físicos também trabalham com a linha de prevenção, né? Então, para quê? Não é para a pessoa ficar naquela zona de conforto. Tira da zona de conforto, mas tudo de uma forma bem gradativa. E que legal, né? Que todas essas áreas elas acabam se linkando para o bem-estar total, né? De quem procura, do indivíduo que procura. Todas essas áreas multidisciplinares. Isso é espetacular, cara. Esse trabalho é fantástico, né? Fantástico. Então, independente da pessoa, né? Um praticante, um sedentário, um atleta de alto nível que vá procurar um fisioterapeuta, muitos tratamentos, então, eles acabam sendo semelhantes com relação à reabilitação, independente da lesão. Por exemplo, se é um sedentário que tem uma lesão de ombro, se é um jogador de vôlei profissional que tem uma lesão de ombro, ou um praticante de atividade física que tem uma lesão de ombro, então a estratégia com relação ao tratamento acaba seguindo a mesma linha ou tem alguma distinção? A gente acaba tendo uns processos, basicamente são os mesmos. Então, a gente tem que controlar uma inflamação primeiro, inserir com exercícios resistidos, com elástico, algumas coisas básicas, treinar a parte de sensibilidade motora. Minha avó está assistindo aí, um beijo, vó. Opa, Dona Ana Maria? Dona Ana Maria? Exato. Opa, muito obrigado, Dona Ana Maria. Ó, o Netão aqui, ó, dando uma aula. Vamos voltar ao raciocínio, desculpa. Então, tem essas fases de processos, né, inflamatórios que a gente tem que cuidar, né? A gente acaba passando por um processo de sensório motor, entrando com exercício de força, de estabilidade, equilíbrio muscular, ganho de amplitude de movimento. O que diferencia de um atleta de ponta para uma pessoa que foi sedentária são as exposições que a gente vai colocando no final do tratamento. Então, um atleta de ponta de vôlei, ele vai sacar 500 vezes, ele vai fazer aquele gesto esportivo. Então, a gente tem que colocar ele, expor ao máximo e devolver ele apto, né,
pronto para realizar essas tarefas que ele vai fazer. Uma pessoa sedentária, nem tanto. A gente libera até um pouquinho antes, porque a gente sabe que ela não vai se expor a esse nível de competitividade, né? Então a recuperação, na verdade, acaba acontecendo até por conta de não ter tanta exposição a esse gesto técnico. Exato. Então a gente acaba especificando, né? Então, assim, um atleta de vôlei, nos finais, ou até mesmo no começo, a gente não deixa o cara ficar com a bola, sentir, mesmo que ele não possa fazer isso, para ele não perder esse contato, inserindo o gesto esportivo pouco a pouco, até no final ele tá bem. Uma pessoa que é sedentária e talvez não vá se expor a esses gestos, a esses movimentos, a gente busca fazer alguma coisa voltada mais para atividade diária, né? Como estender uma roupa, lavar a louça e deixar ele apto a realizar essas atividades diárias sem dor, estável. Para um atleta, a gente já aumenta um pouquinho a gama de exercícios e volta um pouquinho mais para o gesto esportivo, né? É isso que diferencia, então, a questão do gesto técnico, da especificidade. Exato. Legal, cara. Então, como se um nadador, por exemplo, um nadador que tem uma lesão de ombro, então chega um determinado momento que vocês vão até a piscina com esse nadador para ver como que tá a questão motora, a questão motriz, do gesto. No mundo ideal, sim, né? No mundo ideal, sim. Geralmente a gente não tem essa piscina. E a gente tem que ser criativo e gerar exercícios parecidos, né? Com o movimento que ele faz dentro da água, criar resistência com elástico, com peso e reproduzir esse movimento que ele vai fazer muitas vezes. Em maca. Exato. Então não tem saída. Tem que ser criativo, não tem jeito, né? Exatamente. É a criatividade que faz os bons profissionais. Você pode ter certeza que daí vem da capacidade de inteligência, né? Com certeza. Legal, cara. Agora, eu espero não te deixar numa saia justa, cara, porque assim, vamos lá. Quando se trata de uma região específica, por exemplo, o pé, corredores, não corredores e pessoas sedentárias, né? Pessoas que correm, atletas, pessoas que praticam simplesmente uma corrida e pessoas que são sedentárias. Esses três perfis caminham, esses três perfis ficam em pé, em algum momento do dia ficam em pé. Quando se trata dessa parte em específico, tem alguma dificuldade maior em relação à reabilitação ou simplesmente o procedimento e o processo é o mesmo? Isso tem alguns outros fatores que podem inferir no tempo de recuperação? Vai depender muito da lesão, né, cara? Isso a gente acaba fazendo os mesmos processos, né? No seu caso, como eu te tratei lá, a gente conseguiu especificar um pouco mais até chegar à corrida, né? E de pessoas que correm ali, né? Com você foi muito bom, inclusive ali a gente conseguiu fazer isso muito bem. Os três têm os mesmos ossos, músculos e ligamentos estabilizando, né? As mesmas funções e movimentos. O que difere é exatamente isso, é a especificidade de cada atleta ou de cada pessoa que a gente vai colocar. Então, exercícios específicos para corrida. O cara que não corre, é sedentário, ele tem uma lesão no pé, por exemplo, a gente vai chegar até um certo ponto que a gente vai deixar ele apto para correr, mas ele não vai correr. Voltando naquela mesma situação. Então, para o cara que já corre, que é maratonista, a gente vai inserir diversos exercícios e trabalhar muito mais essa parte muscular e deixar isso pronto, né? Isso muito mais estável, muito mais, não forte, mas a ativação muscular tem que ser muito maior desse cara do que o cara que não vai correr. Os exercícios, eles diferem um pouco, mas é a quantidade de repetições, de movimentos, e isso influencia bastante. Show de bola, cara, show de bola. Outras estratégias que tem, né,
São aqueles eletrodos, né, que são colocados em uma região específica, onde está a lesão, principalmente, ou aquele gelzinho que passa, acho que é um tipo de um ultrassom, né, Exato. enfim, uma nomenclatura que eu não sou específico da hora, eu desconheço a nomenclatura, tá? Mas são estratégias também de tratamento fisioterápico, certo? Isso acaba entrando, cara. Vamos lá. Essa parte de eletroterapia a gente usa para diversos fatores. Então, desde uma reabilitação para tirada de dor, como um TENS, um interferencial, uma corrente russa, até uma ativação muscular, ou seja, o cara quebrou algum osso, ele ficou imobilizado, teve atrofia muscular, a força foi embora, as unidades motoras ali a serem recrutadas são bem menores. Esses elétrons, eles ajudam a realizar o movimento também. Então, a gente dá um estímulo no músculo para ele ir realizando o movimento e devolvendo o movimento à pessoa, né? Essa parte de eletroestimulação, né, neuromuscular. Tem a parte do TENS e dos interferenciais, que são mais voltados para a dor, né? Ele acaba agindo ali lá em cima, na teoria de complexo de dor, no cérebro mesmo, né? Enganando ou amortecendo a região, certo? E do ultrassom, você falou, né? Tem ultrassom também, o gel é simplesmente um condutor. O ultrassom não deixa de ser uma onda mecânica, né? Uma onda sonora. Então, o gel ele conduz essas ondas mecânicas, cada tecido vai reagir de uma certa forma, né? Então, o osso vai agir diferente de tecidos moles, que vai reagir diferente de um ligamento. Então, cada tecido absorve essas ondas sonoras de uma certa forma. Então, a gente utiliza ele pulsado para não... Ele esquenta um pouco, né? Então, às vezes a gente utiliza ele pulsado numa fase mais inflamatória, que a gente quer ativar e mexer aquelas células, né? É o processo de cavitação, que a gente chama. Então, a gente quer o agito daquelas células para acelerar o processo cicatricial e aquela redução de edema no local, aquela sensação de peso, de falta de amplitude de movimento, né? Todos esses fatores. Existe o laser também, que é uma parte um pouco mais cicatricial, que é aquela luzinha vermelha que ajuda no processo de cicatrização, e esse realmente tem várias evidências científicas que realmente funciona. Não que os outros não funcionem, os outros são difíceis de mensurar num trabalho acadêmico, né? O laser já não. O laser a gente já consegue mensurar um pouco mais isso, né? Esse é mais recente, o laser? Eu desconhecia. Cara, não tanto assim. Não é tão recente assim, mas já tem uns, sei lá, vamos dizer, uns 15 anos. Tem muito mais estudos hoje em dia, né? Bastante. Muito mais estudos hoje em dia. Hoje a gente deixa de usar um pouquinho aquele infravermelho, que também aquece a região e tudo mais, usa mais um calor mais específico, né? E o nosso grande amigo é o gelo, né, cara? Tanto na fase inflamatória aí, a gente controla bastante edema, tira bastante a dor, é uma coisa que tem muita evidência científica que realmente funciona. Então, a nossa profissão aí é detentora do Sub-Zero aí. Legal, cara. Então não é um mito, é fato mesmo evidenciado, científico, que o gelo, o que ele pode proporcionar nessa recuperação? Só para a galera entender. Toda vez que tem uma batidinha, uma pancadinha, uma torçãozinha, põe gelo. Por que disso, Marcos? Profissional aí falando. Assim, a gente... O corpo ele tem um processo inflamatório natural, né? Então, você tem uma pancada no lugar, vai gerar um monte de sangue ali para a região, vai levar glóbulos brancos, vai levar certas células ali que vai fazer essa inflamação natural do corpo, né? E o gelo, a gente tenta controlar isso e minimizar ao redor da lesão, porque quando lesiona um certo lugar, essas células elas vão migrando para fora, ou essas células encostadas, elas vão machucando cada vez mais. O que a gente chega com o gelo é a vasoconstrição, né? De
não deixar tanto sangue chegar lá, inibir um pouco essas células. Então, a sensação dolorosa diminui bastante com o gelo. E criando essa vasoconstrição, a gente diminui que essas células em volta não se machuquem tanto. Então, no processo inflamatório, né, redução de edema, diminuição de líquido na região, diminuição do tamanho, né, do calor em si, isso é muito incômodo, né, durante a lesão. Então, o gelo, ele tem muitas evidências que realmente funciona e quem quiser utilizar, estar utilizando aí, são 20 minutos, menos que isso não tem o efeito terapêutico necessário. Crioterapia, né? Conhecida como Exato. crioterapia, a terapia gelada, né? Exatamente. Aquelas bolsinhas que gelam e esquentam, não é à toa não, tá, turma? Quando vocês sentirem, se lesionarem aí, já é logo a primeira coisa que tem que ser feita aí, hein? Exatamente, quanto antes melhor. E já falando um pouquinho do calor também, né? O calor a gente usa também muito como terapia. Ele é mais voltado para coisas um pouco mais crônicas, doenças articulares, isso auxilia bastante. Doenças um pouco mais crônicas, para contraturas musculares. Então, quando o músculo está muito rígido, o calor reage melhor um pouco do que o gelo, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, 20 minutos para qualquer tipo de lesão? Exato. A gente deixa um pouquinho menos em áreas um pouco mais chatas, assim como costela, cabeça, a gente não deixa 20 minutos, de 15 a 20 ali, mas para regiões maiores, 20 minutos é o ideal. E um pé, por exemplo? Pé a gente deixa 20 minutos também. Tornozelo... É o seguinte, cada um tem uma sensibilidade, né? Principalmente no tecido Exato. epitelial, tem uma sensibilidade. Muitos acabam não seguindo esses 20 minutos. Faz 5 minutos e tá beleza. Então não faz o efeito necessário. Exatamente. É difícil, é doloroso, o negócio não é gostoso, mas é super importante aí para a recuperação. É um dos principais mecanismos aí que a gente tem de controle inflamatório e de controle de dor também, né? Ele inibe muito essa parte muscular para evitar que chegue a dor no cérebro, né? E é acessível, né? Quem não tem um gelinho... Exato, é uma terapia muito barata. Né? Quem não tem um gelinho, meu Deus. Exatamente. Legal, campeão. Poxa, show de bola, é só informação bacana. Com toda essa gama de informação que você trouxe aqui pra gente, qualquer pessoa, então, é possível se reabilitar com o movimento, independente de qual seja a sua situação. Qualquer pessoa pode se reabilitar com o movimento, não precisa ser necessariamente só o eletrodo, só o ultrassom, que nem você comentou da eletroestimulação. A eletroestimulação, pessoal, é assim: o nosso corpo, ele tem fios, digamos que são fios elétricos, né? E esses fios elétricos, eles também se ramificam para os nossos músculos. E nessa situação que o Marcos citou, de uma atrofia muscular por conta de uma fratura osteomuscular, alguma coisa do tipo, o músculo ele deixa de receber algumas informações, alguns fiozinhos do músculo deixam de dar aqueles sinaizinhos para o músculo conseguir fazer a contração. E essa eletroestimulação é o que faz devolver um pouco dessa capacidade neuromuscular. Por que neuromuscular? Exato. Porque tudo vem daqui, ó. Tudo vem daqui, gente. O cérebro comanda tudo. Então é importante sim. Qualquer pessoa, Marcos, pode fazer a reabilitação por movimento? Qualquer pessoa? Deve. Fisioterapeuta a gente utiliza desses recursos, mas esses recursos é uma pequena parcela do nosso tratamento, né? O que a gente utiliza como reabilitação é o movimento. Então, a gente tem que reproduzir os movimentos. Se você ficou imobilizado por algum tempo, a gente tem que
reutilizar desses processos, fazer esse movimento acontecer de novo aos poucos, e tudo vem do cérebro. Então a gente tem que ensinar para o músculo de novo que ele faz, que ele pode fazer e que ele deve fazer esse movimento novamente. Às vezes o nosso próprio cérebro bloqueia por causa de dor, por causa de limitações de movimento, de amplitude de movimento, né? Então, parte da nossa terapia, ou grande parte dela, é por movimento. Então, qualquer pessoa deve se movimentar e não tem jeito, não tem saída. E respeitando aí, não sei se tem algum médico aí, mas respeitando algumas fases, por exemplo, algum tipo de mobilização, né? Tem uma fratura, a gente não pode, a gente tem que respeitar essa cicatrização óssea para poder começar a mexer, mas o quanto antes a gente consegue intervir numa lesão, é melhor. Quanto antes a gente começar, antes termina a fisioterapia, que muita gente não gosta de fazer. Ai. Salve a exceção, né? Salve a exceção daqueles que você acabou de citar, que estão com alguma imobilização, né, de algum membro, de alguma parte do corpo. Nós não nascemos engessados, nós temos articulações, músculos que servem exatamente para a gente se movimentar, né? Exatamente. E só como uma questão assim, uma curiosidade, até um fator pessoal, né? Você citou no momento que você me auxiliou, me tratou lá nas clínicas, né? E olha só que coisa, cara, realmente eu tive uma evolução bacana, né? Tô conseguindo realizar as minhas atividades com muito conforto e tal, mas olha só, quando eu utilizo algum tipo de calçado diferente, porque eu tenho fascite plantar, né? Ela não me abandonou ainda. Quando eu utilizo algum tipo de calçado mais duro, isso me incomoda bastante depois, cara. Então, de repente, sirva aí de algum exemplo para quem está assistindo, que tenha algum tipo de sensibilidade também no pé. Presta atenção nos sinais que o corpo dá, tenta relembrar o que você fez dias anteriores, que tipo de calçado que você usou, que infelizmente esses tipos de coisa, esses tipos de acessórios, né, influenciam muito na nossa vida cotidiana, porque por conta da evolução da espécie, né? A gente foi se habituando a ter muito conforto, né? Exatamente. Varia muito, né, de pessoa para pessoa. A sua reabilitação foi excelente porque você é um cara assíduo com seus exercícios, você não falha ali, cada dia da semana você realiza um tipo de fortalecimento ou ativação específica. Lembro que você tinha comentado sobre um dia você faz um foot core, então assim, você trabalha esses músculos do pé uma vez na semana. Para quem corre, isso é importantíssimo. Mais agora. Mais ainda agora. Então, assim, a ativação muscular é imprescindível para prevenção, né, de lesões. Então, a gente tem que estar sempre ativando, sempre aquecendo um pouquinho antes, né? Fazer os gestos esportivos frio, ou ir para uma quadra ou para a corrida totalmente frio, isso expõe mais os nossos tendões, os nossos ligamentos, então a gente tem que estar com o sangue circulando bastante ali, deixando ele um pouco mais aquecido para isso evitar lesões também, né? E isso que você falou dos calçados é muito de cada um, né? Tem pessoas que dão super bem com saltos, mulheres que conseguem usar saltos e se põe um chinelo, já sente dores, porque o músculo o corpo se estabiliza naquela posição. Tem pessoas que não conseguem usar saltos, tem pessoas que preferem uma coisa mais mole, uma coisa mais dura. Então, varia muito de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, e cada um tem que achar o seu nicho ali e conseguir usar o calçado ideal para cada tipo de pessoa. Isso já vai evitar bastante. Espetacular, cara. Espetacular. Cara, valeu demais. Mais um aprendizado aí pro pessoal que acompanha. Para mim, né? Sempre aprendo com os convidados que vêm aqui e tudo mais. E é sempre muito bacana poder aprender um pouquinho mais com cada um.
e transmitir essas informações para quem acompanhou, para quem teve a oportunidade de assistir. Pessoal, depois o nosso bate-papo vai ficar disponível no canal do YouTube Informa com Guto Armendani. Então vai ser feita a edição, tá? O formato editado vai ser disponibilizado no meu canal do YouTube. Acompanhem lá, compartilhem, curtam, que lá tem muitos profissionais, assim como o Marcos, que comentou aqui com maestria sobre a fisioterapia esportiva, muita experiência, muito bacana. Tem outros profissionais também de outras áreas que podem, de repente, contribuir, ajudar você de alguma forma, com alguma informação, para que você perceba o que você pode melhorar na sua saúde, seja ela mental, física, comportamental, para que você siga em frente com os seus caminhos, né? Que é exatamente o princípio da hashtag que eu adotei, Marcos. Eu adotei uma hashtag, cara, que é a hashtag Faça por Você. Então, se a gente não fizer por nós, como que nós estaremos para fazer pelos outros, né? Então, cara, é um negócio muito mais filosófico do que praticamente de segmento, né? É muito mais filosófico, uma coisa que eu, com toda a vivência, experiência que tive também ao longo da minha vida, e ainda terei, vou aprendendo e, poxa, a gente tem que fazer por nós, né? Para a gente estar bem e conseguir fazer pelos nossos, e quem sabe esses nossos aumentem ainda mais a nossa gama de fazer cada um por você e sempre ampliando isso para sempre estarmos todos bem, né? Isso é super bacana. Fica à vontade. Ninguém vai fazer pela gente. Pois é, com certeza. Muito obrigado, cara, por disponibilizar o seu tempo, por passar essas informações. Eu sei que tem muita coisa ainda para ser aprendida, para ser transmitida, para ser compartilhada, mas o nosso tempo não é tão longo assim. Então, valeu, cara. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. E fique à vontade para fazer as suas considerações aí, campeão. Não, eu que agradeço, Guto, imensamente aí pela abertura, pela confiança que você teve aí durante o nosso tratamento, por dar o espaço aqui para a gente falar um pouquinho, discutir um pouquinho da nossa profissão, dar as caras aí para o público. Às vezes a gente acaba ficando um pouquinho escondido aí, mas eu só tenho a agradecer mesmo e estou aberto aí a questões, não sei quanto tempo a gente tem ainda, se a galera que estiver assistindo tiver alguma dúvida em relação à fisioterapia, lesão, a dor, assim, estamos aqui abertos para discutir. O nosso tempo não é muito longo, cara, porque a gente corre o risco de repente, nunca aconteceu. Queda, né? Nunca aconteceu aqui, em todas as lives que eu realizei com os demais convidados, nunca aconteceu, mas o Instagram normalmente ele tem um limite ali de pelo menos uma hora. Né? Se pelo menos uma hora, passou uma hora, eles correm o risco de repente a gente estar no meio da nossa conversa, eles virem cortar e ter que voltar tudo de novo, né? Então, para a gente não correr esse risco, eu sempre mantenho aí em torno desse tempo, a gente mantém esse time, né? De pelo menos uma hora. E a gente tá ali, dentro desse tempo, tá? Tem uma, de repente, dá um tempinho, de repente, ó, tem uma pergunta aqui. Uma fissura no ombro, é possível recuperar totalmente? Uma fissura no ombro, claro, com certeza. Com a fisioterapia adequada, correta, dependendo de quanto tempo foi essa fissura e se você já realizou alguma coisa, o movimento ele se recupera sim, a gente consegue recuperar, né? Uma fissura ela é como se fosse uma fratura em algum ponto específico junto a algum tendão, né? Então, especificamente ali, tudo é tratável. Pelo menos viver sem dor, eu garanto que dá para viver. Vai depender de quanto tempo isso já está inserido aí. E a gente consegue essa amplitude de movimento total, né? Se é uma coisa mais crônica, é um pouquinho mais difícil. Mas é possível, sim, viver sem dor.
com a fissura no 1. Legal, bacana. Bom, Ó, será que surge mais alguma pergunta? Bom, pessoal, é isso aí, ó. Valeu demais. Eu quero aproveitar a sua presença aqui, ô Marcos, ó. A fissura tá há 5 anos, é bem crônico, 5 hein? anos. É crônico. É extremamente Mas é crônico. possível viver sem dor, sim. É. Conversa com a gente lá. Sempre estar em movimento, né? Manda o direct. Sempre estar em movimento. Importante é sempre estar em movimento, né? Com certeza. Com certeza. Bom, aproveitar aqui a sua presença ainda. Quero agradecer os meus parceiros que estão aqui sempre Olá. comigo, com esse trabalho que eu realizo, esse projeto pessoal, que vai completar muito em breve aí 1 ano. Águas WA, a primeira baguinha biodegradável do Brasil. Instagram, @águasWA. Nutri for Shape, suplementos de primeira qualidade e variedade, @Nutri for Shape. Grupo Pompis, desde 2015 com produtos personalizados, @Grupo Pompis. Cláudia Fazendo Artes, que inclusive está aqui, teve essas dúvidas, Cláudia Armendani. Papelaria personalizada, @Cláudia Fazendo Artes. Jaqueline Peixoto Contadora, que tal cuidar das finanças, pessoal? @Jaque V Peixoto. Hayashida.acupuntura, procure o Dr. Raya, galera, ele pode ajudar vocês também. @Hayashida.acupuntura. Keep the Future, planejamento e consultoria, Keep the Future One e Loma F Leal, que é a minha amiga Paloma, que é representante da Keep the Future. Toda essa turma tá aí junto com o Guto Armendani, proporciona todo esse trabalho, me acompanha e me dá todo esse suporte para conseguir trazer essa boa informação para vocês, além de todos os outros projetos que eu realizo enquanto atividade física. Pessoal, valeu demais, Marcos, mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço, mesmo, tá? Muito obrigado, Qualquer coisa, valeu mesmo. Aí, para o que precisar. E bora lá, hein? Galera, mais um Informa com Guto Armendani. Terminando. Fui! Até a próxima, Valeu. galera. Valeu, Tchau. obrigado. Falou. Valeu.